Hoje eu me ferrei ao deixar minha família voltar para minha vida, sem saber que eu tinha ganhado na loteria anos atrás. Então, para dar um contexto, eu, um homem de 36 anos, sou o mais novo de 5 irmãos, sendo 3 meninos e 2 meninas, e crescemos em absoluta pobreza. Minha mãe adorava ter filhos, mas não trabalhava, e meu pai não ganhava o suficiente para sustentar todos. Éramos tão pobres que eu me lembro de ter recebido uma única mola de plástico quando tinha uns 11 ou 12 anos e ter ficado absolutamente emocionado por ter recebido alguma coisa. Crescer nessa família foi difícil, os pais se divorciaram e o pai morava perto, mas não fazia muito para tentar ser um pai. Apenas apoiava financeiramente quando era legalmente necessário, e ele me disse uma vez que nunca quis ter filhos. Ele só amava minha mãe e ela queria ter filhos, então ele concordou. Obviamente, com esse tipo de dinâmica e a falta absoluta de recursos, a vida em casa não era boa antes do divórcio. Eu estava ajudando a consertar paredes de gesso com uns 5 anos de idade porque só podíamos morar em casas ruins e degradadas. Lembro-me de raspar tinta com um vaporizador e uma espátula aos 6 ou 7 anos e só soube recentemente que a casa tinha tinta de chumbo. Os irmãos mais velhos fizeram ainda mais trabalhos domésticos e provavelmente inalaram muita poeira de chumbo e substâncias tóxicas. Junte a isso o abuso emocional de nossos pais e eles não cresceram para serem boas pessoas. Meu irmão mais velho tinha problemas de raiva e foi expulso da faculdade por brigar com pessoas. Ele também foi preso algumas vezes por coisas envolvendo roubo ou violência. Minha irmã mais velha lutou contra o abuso de substâncias, foi presa algumas vezes e acabou sendo internada involuntariamente por 72 horas uma vez. Ela está se saindo muito melhor hoje em dia, mas ainda é uma pessoa desagradável. Meu próximo irmão acabou sendo apenas um funcionário em uma grande rede de lojas, onde acho que ele pode ser gerente agora. Os 3 ainda vivem na cidade empobrecida em que crescemos. Minha próxima irmã e eu somos próximos em idade, então somos muito parecidos. Ambos nos alistamos nas Forças Armadas para escapar da armadilha da pobreza de nossa cidade natal. Eu me alistei no Exército e ela na Marinha, quase na mesma época. Enquanto estávamos no serviço, juntamos uma série de informações sobre nossos irmãos e pais que tornaram tudo claro. Era como se ambos tivéssemos metade de um quebra-cabeça de ligar os pontos que não fazia sentido, e quando juntamos, o resultado foi um grande sinal que dizia: todos nesta família são horríveis. Ela os confrontou sobre isso depois que seu contrato terminou e acabou sendo arrastada para o drama novamente. Ela se mudou para uma cidade perto de sua cidade natal, a cerca de 1 hora de distância, e começou a trabalhar lá imediatamente. Eu cortei todos os outros da minha vida. Eu não havia falado com a maioria deles por anos, e os outros são superficiais e obrigatórios por natureza. Depois que meu contrato terminou, comecei a faculdade usando o GI-Bill, que não apenas pagou minha mensalidade, mas também um auxílio moradia mensal para que eu pudesse me concentrar nos estudos. Minha família odiava que eu estivesse basicamente recebendo a escola grátis para eles. Não conseguia explicar que significava desistir de 4 anos da minha vida para o serviço ativo e ter que treinar todo mês na reserva, e parte do meu corpo está permanentemente destruída, para eles é uma vantagem injusta. Na faculdade, eu tinha o hábito de comprar um bilhete de loteria todos os meses quando o GI-Bill depositava o dinheiro na minha conta. Era quase supersticioso, já que eu nunca tive a intenção de ganhar, pois me lembro de uma estatística que dizia que homens na Califórnia têm mais chances de serem o Brad Pitt do que ganhar na loteria. No meu último semestre, eu ganhei. Não ganhei dinheiro para dizer, dane-se a alguém. Eu ganhei o tipo de dinheiro em que você poderia pagar à vista uma casa com 3 quartos, 2 banheiros e 0,36 acres em um condado onde os preços das casas eram abaixo da média nacional e então não ter mais nada. Sim, é específico porque é o que eu fiz. Nunca contei a nenhuma família, incluindo minha irmã mais velha legal, porque, por mais que eu a ame, ela quase seria obrigada a contar ao resto deles. A compra daquela casa aconteceu quando eu tinha 25 anos, então há 11 anos. Desde então, me casei, tive um filho e tenho uma vida agradável e tranquila. Cerca de 1 ano atrás, minha irmã mais velha ia estar perto de onde eu morava, a vários fusos horários de distância da família, a trabalho, e ela queria me visitar para conhecer minha filha e me atualizar. Contra meu melhor julgamento, concordei porque minha esposa queria saber mais sobre minha família, que ela nunca havia conhecido. Minha irmã ficou conosco por 3 dias antes de ter que ir para o trabalho dela e passou todo o tempo relembrando e conversando conosco.
Em um certo ponto durante o jantar na segunda noite, ela perguntou sobre como deveria ser a minha hipoteca, já que ela pagava $900 de aluguel por algo muito menor e sem quintal. Minha esposa resmungou brevemente, sem saber que minha família não sabia da minha sorte financeira. Minha irmã, embora uma pessoa problemática, não é boba e percebeu isso. O tom dela mudou de casual para sério e ela perguntou o que isso significa. Eu não sou boa em mentir, improvisar ou fazer qualquer coisa sem muito planejamento. Fiquei estupefato enquanto tentava descobrir o que dizer antes que minha esposa dissesse, bem, ele usou seus ganhos para simplesmente comprar a casa. Assim, iniciando uma cadeia de perguntas que culminou com minha irmã descobrindo que eu fiz 6 dígitos de graça enquanto frequentava a faculdade de graça e recebia aluguel sem fazer nenhum trabalho. Ela ficou absolutamente furiosa e foi embora para um hotel. Cerca de 2 horas depois, as ligações telefônicas começaram de todos os membros da minha família me acusando de cortá-los para que eu não tivesse que compartilhar esse presente de Deus. A irmã com quem eu me dava bem até ficou brava comigo por ter mantido isso em segredo, mas entendeu que isso a colocaria em uma posição ruim de mentir para a família. Meu telefone, e-mail e o telefone da minha esposa começaram a explodir na semana seguinte, enquanto a família tentava conseguir dinheiro de mim sem entender que não sobrou nada. Eles continuavam dizendo que estavam prestes a entrar em falência por causa das dívidas e que eu poderia salvar a família, mas estava sendo egoísta. Após uma semana, advogados se envolveram porque minha família começou a ameaçar me processar por danos por tudo de errado na nossa família, eles eventualmente entraram com um processo. Tudo que pudesse justificar remotamente um processo judicial foi mencionado. Eles até somaram uma estimativa de dinheiro de gasolina que eu emprestei desde que comecei a dirigir aos 16 anos com acordos verbais de pagar depois, levando em conta a inflação e os preços atuais de gasolina. Tudo somado, o que eles pediram seria quase suficiente para comprar outra casa à vista. Eu consigo postar isso agora porque consegui descartar cerca de 90% por ser absolutamente ridículo, e mostrar que muitas das alegações ocorreram durante um período em que eu não tive contato com eles, obrigado a registros de telefone e e-mail. Os restantes 10% do que eles queriam eram coisas que aconteceram quando eu tinha 17 ou 18 anos, como amassar um dos carros deles ou machucá-los quando joguei uma garrafa de cerveja vazia durante uma briga e deixei uma cicatriz permanente onde o vidro os cortou. Depois de pagar advogados, custas judiciais e danos, perdi um pouco mais de $10.000 para minha família. O estresse da batalha legal afetou meu trabalho e quando ficou sabido que estava sendo processado pela família depois de ganhar na loteria, todos os meus colegas de trabalho começaram a pedir ajuda financeira. Ficou tão ruim, a pessoas indo à minha casa à noite, que tive que pedir transferência para outra filial onde ninguém me conhecia. Agora estou tendo que vender a casa que comprei, onde minha filha estava crescendo, e me mudar para uma cidade mais cara onde fica a outra filial. Tudo porque deixei minha família voltar para minha vida. Fumante arrogante não tem respeito. Eu nunca pensei sobre isso como um direito, mas ouvir outras histórias me fez repensar o cenário. Não é longo ou nada, mas realmente me irrita. Minha mãe fuma desde os 13 anos, porque ela simplesmente disse respirar, eu acho. E claro, ela tinha que fumar dentro de casa e não se importava que eu não gostasse de cheirar como um cinzeiro, então eu ia para a escola cheirando a cigarro todos os dias durante 12 anos. Sair de casa para a faculdade foi um alívio e eu odiava ir para casa por qualquer motivo, porque teria que imediatamente lavar a roupa quando voltasse para a escola. Ela não acredita que o fato dela fumar é o que causou minha asma, ou que eu tenho asma, honestamente. Mas isso não é sobre eu quando era criança. Essa é uma história de 4 anos atrás. Eu tinha 26 anos e estava me casando em um Rainfire no Texas. Minha mãe mora em Massachusetts e teria que voar para fora. Eu disse a ela meses antes, você não está autorizada a fumar no meu carro, sob nenhuma circunstância. Ela meio que resmungou e principalmente me ignorou, tipo, claro. Eu sabia que ela não estava me levando a sério, mas essa era uma batalha pela qual eu estava pronta para morrer. O casamento se aproximava, e de vez em quando eu a lembrava, você não vai fumar no meu carro. E ela ficava toda resmungona novamente. Finalmente, ela me disse que tinha reservado o voo. Ela chegaria às 22 horas da noite anterior ao casamento. Eu fiquei muito magoada porque não havia há 2 anos e esperava que pudéssemos jantar ou algo assim, mas ela insistiu que não poderia tirar tempo ou deixar meu padrasto por muito tempo, ele é uma maldita planta aparentemente, e não, ele não foi convidado para o meu casamento. Tudo bem, tanto faz. E eu digo a ela novamente, você não vai fumar no meu carro.
E desta vez, realmente virou uma briga. Isso não é justo. Não me importa, é o meu carro, são as minhas regras. Você não vai fumar nele. Você não pode esperar que eu fique 5 horas em um avião sem fumar e depois uma viagem inteira de carro de volta para o hotel. Isso não é problema meu, você não vai fumar no meu carro. Vou te deixar no aeroporto se você tentar. Mas eu vou precisar de um cigarro. Não, você não precisa. Pode esperar até chegar ao hotel, meu Deus. Desligamos com raiva. Vale ressaltar que minha mãe não é cotitular do meu carro ou algo assim, ela nunca me ajudou a pagar por nada. O carro está no meu nome, ela não tem voz ativa. E ela já está dificultando minha vida ao aparecer literalmente no último minuto antes do casamento. Se alguém merece um cigarro, sou eu por aguentar a besteira dela. Avancemos para uma semana antes do casamento. Pergunto todas as perguntas básicas pré-viagem apenas para puxar conversa. Você já arrumou sua carona para o aeroporto? Começou a fazer as malas, etc. E então abordo o tópico proibido. Lembre-se, você não pode fumar no meu carro. Ah, vem. Eu não quero que meu carro fique cheirando a fumaça. Eu nem tenho um cinzeiro. Eu vou abrir a janela. Em Dallas, no final de maio? De jeito nenhum, eu não vou suar o caminho todo de volta para o hotel só para você fumar. E mesmo que eu quisesse, a resposta ainda seria não. Mas é muito tempo sem um cigarro. Eu não me importo. Se fumar é mais importante para você, encontre outra maneira de chegar ao seu hotel. Você está sendo irracional. Me dê uma boa razão pela qual não posso fumar no carro. Agora, novamente, estou chateado. E pronto para dizer a ela para nem se dar ao trabalho de vir. E então eu me lembrei de algo. Minha noiva é alérgica à fumaça de segunda mão. O que é verdade, apenas não era algo que eu havia pensado em mencionar. Ah. Silêncio bem, por que você não disse isso antes? Claro que não vou fumar no carro se for uma questão de saúde. Eu, pronto para explodir, por que você deveria ser capaz de respeitar esse limite que eu coloquei sobre minha propriedade? Então, eventualmente, consegui do meu jeito, mesmo que tenha tido que chantageá-la com a possibilidade de ela matar minha futura esposa. Isso me deixa tão bravo que ela tem tão pouco respeito por mim que fumar é mais importante do que meus desejos. Isso não tem um final épico. Ela teve que fumar um cigarro antes de entrar no carro, no entanto. Legal, não é como se fosse na noite antes do meu casamento. Eu definitivamente tenho tempo para ficar no meio de um estacionamento de aeroporto enquanto você puxa sua fumaça mortal. Claro, descobri mais tarde que ela não achava que era um casamento de verdade, o que colocou muito de seu comportamento em perspectiva, mas isso é uma história para outra hora, e talvez outro subreddit. Não sei. Outras discussões que tivemos sobre esse assunto incluem: ela não pode fumar na minha casa se algum dia visitar. Se ela quiser fumar, pode ir para o quintal, longe da casa. Eu não me importo se está frio ou chovendo. Provavelmente ela nunca vai visitar. Ela não pode fumar perto da minha esposa. Eu nunca trouxe minha noiva para casa porque a casa inteira cheira a cigarro, e também não quero que ela conheça meu padrasto. Quando visitamos Massachusetts, principalmente encontramos ela em lugares públicos. Ela não pode fumar perto dos netos que eventualmente terá. E se seus cigarros são mais importantes para ela do que meus desejos, então estou perfeitamente feliz em nunca mais vê-la novamente. Pai intitulado quer fazer parte da vida dos meus sobrinhos. Assim como o título diz, meu pai mimado quer fazer parte da vida do meu futuro sobrinho/sobrinha. Contexto: e meu pai é um viciado em drogas que também era abusivo fisicamente e mentalmente, além de ser narcisista. Ele nos abandonou diversas vezes enquanto estava sob efeito de drogas. Não nos alimentava adequadamente quando éramos crianças, nunca teve um emprego e gastava todo o nosso dinheiro em álcool e... Temos mantido contato limitado nos últimos 5 anos e a maioria de nós cortou o contato completamente depois que nossa avó faleceu há alguns anos. A história: uma das minhas irmãs está grávida. Ele descobriu depois de uma ligação para meu tio, que sabe que eu e meus irmãos mantemos pouco ou nenhum contato com nosso pai, mas não percebeu que era para manter a informação longe dele. Ele achou que já sabia. Meu tio já se desculpou por seu erro, sem ressentimentos, haha. Depois que nosso pai descobriu, ele ligou para mim e para meus irmãos repetidamente, exceto a mais nova que o bloqueou,
por horas. Como mediador da família, o favorito dele quando criança, eu decidi conversar com ele para que ele nos deixasse em paz. Bloquear não funciona com ele. Ele usa aplicativos que dão novos números de telefone falsos ou algo assim, então é mais fácil não bloqueá-lo para pelo menos saber quem está ligando. Ele continuou falando sobre como estava animado para ser avô e não via a hora de conhecer o filha da minha irmã, e que ele já tinha contado a todo mundo que conhece. Quando eu disse a ele que minha irmã não queria que ele fizesse parte da vida da criança, ele explodiu dizendo que queria ouvir isso dela e que não nos deixaria em paz até ela dizer algo. Ela estava no trabalho na época e me mandando mensagem surtando: os hormônios da gravidez estão afetando ela aqui ultimamente. Coitada, estava estressada, dizendo que não queria falar com ele. Eu disse a ele, sua raiva se transformou em súplica. Ele dizia que merecia outra chance, quando já teve várias, e que não iria mais uma vez. Quando eu disse a ele novamente que nem era uma opção, ele me ligou chorando e gritando e suplicando por outra chance. Eu fiz o possível para permanecer civilizado, mas firme, me dou os parabéns por isso. Normalmente não sou tão calmo, e esperançosamente desescalar a situação. Felizmente, em grande parte, funcionou, pelo menos para mim e meus irmãos. Mais tarde, ele começou a encher minha mãe de mensagens e gritar com ela, culpando-a por não ter dito nada a ele desde o início. Ele disse que era trabalho dela mantê-lo informado sobre tudo que envolvia seus filhos, ao que minha mãe respondeu que não era seu trabalho e que, se ele fosse um pai melhor, nós mesmos contaríamos para ele, e que ele mesmo estragou isso. Ele também disse a ela que esperava atualizações dela sobre seu neto no futuro. Então ela disse a ele que ele nunca seria avô do filho da minha irmã porque nem mesmo era um pai nesse ponto. Vai, mãe. Mais tarde, a namorada do meu pai mandou uma mensagem para minha irmã pedindo fotos do ultrassom de seu neto. Esta é uma mulher com quem eu ou meus irmãos não temos relacionamento. Nós mal a conhecemos apesar deles estarem juntos há quase 5 anos, e nenhum de nós gosta dela. Ela é muito quieta e muito burra. Muito burra. A namorada então me mandou uma mensagem dizendo que nosso pai precisa de nós, e que deveríamos estar em sua vida porque só temos um pai e ele deveria ser permitido na vida de seu neto. Que ele merece uma segunda chance, ridículo. Essa seria a chance número 2000, se me perguntarem, e que ele é uma pessoa melhor porque ela o ajudou a mudar. Eu mandei isso para o grupo da família, onde foi decidido que eu diria a ela que nenhum dos dois merece uma chance conosco ou com essa criança. Eles não têm respeito por nós e constantemente tentam ultrapassar limites que foram estabelecidos há anos, e nenhum bebê vai consertar seu relacionamento conosco. Que eles não merecem ser parte da nossa família e que isso não será mais tolerado, especialmente por causa dessa criança, e se eles pudessem ser tão gentis a ponto de nunca mais entrar em contato conosco. Ela tentou me fazer sentir culpada mais uma vez, eu não respondi e tem sido silêncio desde então. Em uma nota positiva, estou muito animada para descobrir o gênero nas próximas semanas e ter uma nova adição aos meus sobrinhos. A família está ansiosa para ter um novo membro e não poderíamos estar mais felizes. A amiga da família não vai embora porque não funciona com a agenda dela. Eu perguntei para minha amiga da família se ela queria se mudar comigo para o meu novo lugar. Ela disse que sim, sob a condição de que o aluguel fosse baixo, já que ela estava economizando para ter o próprio lugar. Para mim, isso era vantajoso para os dois. Eu teria alguém comigo enquanto me acomodava e ela poderia se mudar mais cedo, pagando apenas $300 por mês por um quarto agradável com um chuveiro privado. Um ano passa e eu estou pronta para morar sozinha, mas não ouço nada sobre seus planos de conseguir um lugar. 6 meses passam e eu pergunto quais são seus planos. Nós não somos companheiras de quarto muito compatíveis, já que minha amiga não gosta de quanto tempo eu passo no trabalho, fora ou no meu quarto com a porta fechada, o que ela vê como um ataque pessoal. Eu realmente fecho a porta porque geralmente estou fazendo algo com meu namorado ou porque meu quarto está uma bagunça. Ela não gosta que eu não saia com os amigos dela quando eles vêm. Eu costumava conversar um pouco e depois seguir com o meu dia, mas ela queria que eu ficasse com eles durante toda a visita, e me disse que até mesmo a mãe dela se sente desconfortável em vir aqui porque eu fiz parecer que é meu lugar. Eu sugeri que, se ela não está feliz com a forma como eu vivo, talvez seja melhor para ela se mudar, mas ela me disse que voltar para casa seria um retrocesso e que ela vai tolerar eu estar fora e fechar a porta do meu quarto enquanto espera para ter o próprio lugar. Ela também revelou que poderia ter conseguido o próprio lugar há um tempo, mas escolheu parar de economizar quando se mudou para cá. Eu deixei claro que não estou confortável com a nossa dinâmica, mas ela me disse que teremos que descobrir uma maneira de viver amigavelmente,
já que ela não sabe quando estará pronta para sair. Eu disse que ela pode ficar por mais 5 meses e mais tempo se realmente precisar, e em troca não recebi um obrigada, apenas olhos revirados e suspiros. É frustrante porque me sinto desconfortável e impotente na minha própria casa e parte de mim pensa que ela está ficando aqui por pura malícia, já que ela deve se sentir desconfortável também. Atualização: para aqueles que estão perguntando, eu sou dono do apartamento. Está apenas no meu nome na escritura e minha amiga está morando em um quarto com banheiro. Tenho a opção de despejá-la com um aviso de 30 dias, mas forçá-la a sair assim tornará as coisas muito piores. Obrigado por todas as respostas, honestamente é bom saber que não estou louco e errado. Quero enfatizar que minha amiga não é uma pessoa má, apenas extremamente privilegiada nessa situação. Eu posso mudar a senha do Wi-Fi. Pequenas vitórias e tal. Atualização final: depois de se recusar a reconhecer o incômodo, dei a ela um aviso de 30 dias e agora ela se foi. Como esperado, ela não está falando comigo, mas estou feliz em ter meu espaço só para mim. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.